a palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração sobre a igreja e o seu ministério. Então, nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, em nome de Jesus. E nós vamos hoje tratar um pouquinho a respeito do que está escrito nesse texto, da palavra de Deus. E talvez alguém esteja perguntando por que razões, pastor, nós estamos falando sobre isso. Nós estamos indo para a quinta mensagem a respeito da igreja e o seu ministério, porque eu creio, irmãos, que existem propósitos muito claros da parte de Deus para cada um de nós, seus filhos, seus servos, em nome de Jesus. Eu creio que nós não somos apenas aqueles frequentadores, e nem podemos ser frequentadores de culto. Aliás, até o diabo, eu creio que ele nem se importa que nós frequentemos culto. Eu acredito que ele não está nem aí para isso, né? Ele nem liga muito para isso. O problema é que esses frequentadores se tornem discípulos de Jesus. E aí sim, aí começa a ter problema. A ponto de que a palavra começa a transformar, a mudar o coração e a vida. E também esses passam agora a, de alguma forma, impactar a vida de outros, começando dentro de sua própria casa, sua própria família. E eu creio, queridos, que o chamado de Deus para a igreja é este: é nós entendermos cabalmente, né, o que Deus quer, o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então olhe para mim aqui, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não temos apenas um propósito único específico, ou seja, aquilo que eu preciso fazer, ou eu preciso realizar, ou eu preciso entender, mas existe um ministério que eu chamo de coletivo, aquilo que Deus quer que nós, como igreja, venhamos realizar e fazer. E nós aqui estamos perseguindo este alvo, né, de que somos promotores da paz, promotores da cura e manifestamos o reino de Deus. Por quê? Porque eu creio que a paz do Senhor já entrou, invadiu o nosso coração. E de alguma forma nós podemos agora, além de ser curados, poder transmitir cura àqueles que nos ouvem, àqueles que nos acompanham diariamente. E assim eu creio que nós manifestamos o reino de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu já falei aqui, melhor dizendo, né, sobre a igreja crescer, né, ter maturidade espiritual. Falamos aqui também sobre que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos, da mesma forma que amamos a Deus, amar o nosso próximo. E falei aqui no nosso último encontro, a importância dessa presença de Deus. E nós entendemos o nosso chamado como igreja, de nós priorizarmos muito mais a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. Lembram disso? Já fazem 2 domingos. Até que domingo passado, irmãos, tivemos um tempo bem precioso ali na beira do mar, né? Calor forte, quente, mas tivemos a oportunidade de fazer um culto ali à beira-mar, que foi bênção de Deus, distribuir pelo menos uma Bíblia, né, um livro, né, para aqueles que estavam perto de nós, ali foi bênção de Deus, queridos. Amém? Abriram a Bíblia? Eu já falei para vocês que esse é o tempinho que eu dou para você abrir a Bíblia, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? Para quem gosta de usar ainda a Bíblia de papel, né? E que dá uma vasculhada a mais, né? A Bíblia diz assim, a partir do versículo 21, capítulo 4, do Evangelho de João, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor diz: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui, por enquanto, a palavra de Deus. E eu quero falar aqui nesta manhã, queridos, sobre esta temática, né, sobre a igreja e o seu ministério. E um dos ministérios, dos serviços, né? Para quem não sabe, a palavra ministério é serviço, viu, irmãos? A tradução da palavra, é bonito falar, né? Ministério, né? Dá um ar de grandeza, mas a palavra traduzida no original do grego, ministério, é serviço, né? Então é isso, vem da palavra servo, que vem da palavra doulos, que vem da palavra escravo, né?
Então, um dos nossos serviços é sermos adoradores. Amém? O nosso ministério é ser adorador. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que o nosso chamado para ser igreja é para adorarmos ao Senhor da maneira como Ele quer que nós o adoremos, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. E a Bíblia, você já ouviu algumas, quem sabe, dezenas de pregações a respeito desse texto, adoração em espírito e em verdade. E eu não quero ser aqui a 11ª nem a 1000ª pregação, mas eu quero que você entenda que toda vez que nós abrimos a Escritura Sagrada, há um recado de Deus, há uma palavra de Deus, há algo da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida também. Então o que você vai ouvir aqui nessa manhã, certamente, se você estiver com o coração aberto e disponível, Deus vai falar de forma inédita para mim e para você nessa manhã, em nome de Jesus, por mais que você conheça bem o texto da palavra de Deus. É tão profundo isso que quando eu comecei a ler de novo, Deus foi me levando a ler novamente João capítulo 4. Irmãos, hoje nós começamos a falar sobre o chamado da igreja a ser adorador, e nós não vamos terminar aqui, viu? Então domingo que vem, se Deus permitir, se Jesus não voltar, nós vamos dar sequência a essa mensagem. Então, em primeiro lugar, você que está aqui, você que está conectado, é importante, é imprescindível que você receba a segunda parte do domingo que vem, em nome de Jesus, caso Jesus não volte. Certo, queridos? Algumas coisas eu sei que já são muito familiarizados com vocês. Deus procura, porque não é uma turma fácil de achar no mercado. Essa turma está mais escasso nos dias atuais. Nós temos muitos crentes, mas poucos adoradores. Nós temos muita gente professando a fé evangélica, mas poucos são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Nós precisamos talvez tratar sobre isso. Vamos lá, vamos fazer algumas preliminares aqui. Em espírito, porque o nome está dizendo, ele transcende o racional, ele transcende aquilo que é humano, ele vai além daquilo que a nossa cabeça consegue alcançar, essa adoração em espírito. Mas ela é em verdade porque ela tem fundamento. Ela não é uma adoração que me dá um êxtase, que eu saio arrepiado dos cultos, que eu sinto arrepio na cabeça e que eu fico tremendo e que às vezes eu choro, às vezes eu dou risada, né? Já viu as unções que tem por aí, né, irmãos? E não tem nada de errado nisso, mas ela é em verdade porque ela tem um foco, ela tem uma base, ela tem uma firmeza, ela tem um início. E o início é a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Não é isso que a oração de Jesus? Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos entender que a adoração, ela tem esses dois caminhos, esses dois viés, vamos pensar assim, né? Ela transcende o natural, mas ao mesmo tempo ela tem uma base que ela está consolidada, chamada palavra de Deus. Então eu preciso entender que eu não posso adorar da forma que eu acho que eu devo. Não, eu não posso adorar da maneira que talvez eu já acho que é assim. Eu preciso adorar, pelo menos com esses dois viés no meu coração. Ela é espiritual porque ela transcende, mas ela é verdade porque ela tem fundamento na palavra, a minha e a sua adoração ao Senhor. Por que isso é importante, irmãos? Escute bem, abra bem seus ouvidos e seu coração. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus, ela de alguma forma está sendo retirada do púlpito, do altar, porque às vezes a palavra de Deus ela vai para o confronto. Ela às vezes ela é como um martelo. E martelo não é bom, irmãos. Quem já levou martelada aí no dedo sabe, né, que o martelo é uma bênção para pregar madeira, mas quem não tem tanta habilidade martela o dedo, perde a unha. Já passou por isso, irmão? Amém? Tem um monte de mão levantando que já passou por martelar dedo. A Bíblia diz que ela é martelo, e ela vai esmiuçando a rocha, um coração pedregoso, um coração endurecido. E quando ela martela, amado, não pense que ela é carinhosa no martelar. E por causa dela ser martelo que esmiuça a penha, ou seja, que vai quebrando, as pessoas querem que de alguma forma a palavra seja esvaziada para que a gente possa sentir-se confortável e não confrontado. Mas eu preciso entender que se a base da minha adoração e de todas as coisas que nós realizamos ao Senhor, ela tem esta base na palavra, ela precisa ser pregada, ela precisa ser entendida, vivenciada, e ela precisa nortear e guiar cada ação que os servos de Deus fazem, seja no amar a Deus, seja no amar ao próximo, e até mesmo agora, nesse caso, como é que se adora? Como é que se adora? Em nome de Jesus. Há pessoas que entendem que, aliás, pensam, né,
que a adoração é música. Confesso que ela ajuda e muito. A música ela tem um poder magnífico. E não é à toa que, segundo os estudiosos da Bíblia, né, é o que vai continuar. A pregação vai parar lá no céu, mas a adoração a Deus, o louvor a Deus, as músicas, elas vão continuar em nome de Jesus. Não é à toa que o querubim ungido, né, Lúcifer, ele era o regente dos coros celestes, porque a palavra do Senhor diz isso em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, e também em Isaías 14, ele que regia os coros celestiais. Não é à toa que a música hoje ela é tão usada, né, aí fora, para de alguma forma atrair as pessoas para o inferno. E nós, porque entendemos que a música é uma arte, uma criação do próprio Deus, nós usamos para que ela seja um facilitador dessa adoração, desse louvor, desse engrandecimento. Oh, quão lindo esse nome é, no nome de Cristo. E a gente canta isso. Amém? Queridos irmãos, vamos tentar pensar um pouquinho, vamos tentar aprofundar um pouquinho o contexto. Vamos lá. Só não vamos competir aí, viu? Pensar, vamos competir aí, vamos lá. Lembra que eu falei aqui, retomando a mensagem, que nós temos que amar a Deus e amar ao próximo, e o Senhor disse como é que se faz isso? A adoração não é diferente. Existem regras na palavra de Deus de como essa adoração também deve ser feita, já que nós vamos falar aqui, né, a respeito de o chamado da igreja, o serviço da igreja também é adorar. Existe uma maneira que Deus determina para que essa adoração chegue até Ele. Então eu não posso simplesmente, né, fazer isso de qualquer maneira. O texto bíblico nos ajuda e nos esclarece nisso, porque a mulher samaritana, ela tinha uma preocupação. Ela fez uma pergunta a Cristo: Senhor, primeiro eu vejo que o Senhor é profeta, já descortinou a minha vida, né? Já falou umas coisas internas aí que, né, por isso que eu chego aqui nesse horário para tirar água, né? Mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Nós, os samaritanos, falamos que é aqui nesse lugar, o lugar da adoração. A preocupação da mulher samaritana era com a estrutura, o local, o lugar. E o Senhor, então, né, começa já a colocar algo nesse sentido. Mas veja que a preocupação da mulher samaritana, ela não é muito diferente das preocupações que os homens ainda hoje têm. É ou não é? Irmãos, nós não queremos ir para o nosso lugar de culto, amém ou não amém? Porque Deus vai falar mais do que fala aqui, né? Não. No fundo a gente sabe que não, mas no íntimo do coração a gente gosta do Santo Templo. Por quê? Porque nós temos uma base muito católica, apostólica, romana, que nos ensinou que é nas catedrais, que nos ensinou que é naqueles ambientes, que nos ensinou que é nesse local, na verdade, que Deus fala. Em outros locais Ele não fala tanto assim. Não, pastor, não é verdade. Eu sei que lá nós sabemos e nós pronunciamos que essa não é a verdade, mas você entende o subconsciente, né, irmão? Aquilo está martelado, está lá gravado no nosso coração, de que, olha, quando nós formos para a igreja, até o culto vai ficar melhor, pastor. Por uma questão talvez de som, não é mesmo? Você está me entendendo? Amém. Vou repetir. Pastor, quando nós formos para o templo vai ficar melhor. Por uma questão de som vai ficar, porque aí nós vamos ter um ambiente mais confortável. Ar-condicionado vai ter lá também, irmão. Glória a Deus por isso, né? Vai ter aqui, vai ter lá, né? Amém. Mas eu não me refiro à questão humana, que lá dentro da nossa alma nós queremos que assim seja. A mulher samaritana está preocupada com isso, com o local, com o lugar, com estruturas. Jesus vai conversar com ela sobre isso. E Ele vai explicar para ela aquilo que chega para nós vivo em 2024, passado quase 2000 anos. Chega para nós firme, chega para nós forte. Existe uma maneira assim, mulher, que não é montes, não é Jerusalém, não é aqui Samaria, não. O fato é que a salvação ela vem dos judeus, porque está escrito, está determinado. Mas agora, com a salvação chegando até você, agora é em espírito e em verdade. E um pouco mais adiante, Paulo, o apóstolo, vai deixar isso muito claro, dizendo: olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Ele escolheu um lugar para habitar, e esse lugar é o nosso coração. A palavra do Senhor vai deixar isso bastante claro. Existe sim um jeito e uma maneira de adorar.
que não é com relação aos montes, com relação às estruturas, com relação ao ar, às cadeiras, ao som, às divisões de classes que nós temos atualmente. Não, mas é uma adoração em espírito e em verdade. E é isso que Jesus enfatiza a respeito disso. Agora a pergunta é, e é sobre essas coisas que nós queremos falar aqui: como é que se adora a Deus? Porque não é o fato de eu estar adorando a Deus, ou estar cantando algumas canções para Ele, ou até mesmo ocupar as cadeiras a cada domingo de manhã, de que eu me tornei um adorador. Lembra que eu falei na última mensagem que eu preguei aqui a respeito da presença de Deus? Olha, eu vou dar uma bênção para vocês vão para uma terra queimada leite mesmo, mas eu não vou. E para Moisés não faz sentido. Lembram disso que eu falei? Então às vezes nós atrelamos algumas coisas, a nossa cabeça atrela algumas coisas que não tem base na Bíblia, mas como nós estamos confortáveis e nos sentimos bem, então nós estamos dando um joinha para isso, que na verdade a Bíblia não diz. Assim como eu falei da importância da presença acima das bênçãos do Senhor, assim também eu preciso entender, amado, assim eu preciso entender, querido, a respeito da adoração, que Deus quer que eu realize, que eu faça, que eu execute esse serviço, porque ministério é isso, é serviço, em nome de Jesus. Então, a pergunta que eu quero fazer para a nossa meditação aqui nessa manhã, sobre essas coisas, nós vamos começar e vamos terminar domingo que vem. Como é que deve ser a adoração, então? Qual deve ser a adoração minha pessoal? Qual deve ser a adoração coletiva, igreja, como nós todos, né, estamos aqui reunidos a cada domingo de manhã? Como e de que forma deve ser isso? Será que Deus está recebendo aquilo que os homens apresentam semanalmente a Ele como forma de canção, de música, de palavra, de orações? Será que Deus recebe? E é sobre estas premissas, querido, que nós queremos falar aqui, porque a Bíblia diz bem claramente: olha, eu quero que vocês adorem, mas tem duas maneiras, em espírito e verdade. O que é isso? Espírito, o que é verdade? Amém? Vamos tentar falar sobre isso então? Vamos começar? Em nome de Jesus? Em primeiro lugar, vamos tentar entender que existem N formas, muitas formas de adorar a Deus. Muitas que a Bíblia descreve. Muitas. E muitas das formas que a Bíblia descreve não foi Deus quem disse. Você está com a Bíblia aí, irmão? Então hoje você vai passear em Bíblia. Vamos lá para o Antigo Testamento? Gênesis. Abra Gênesis. Desculpa, Êxodo capítulo 3. E você vai manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler vários textos. Não é meu hábito, né, de fazer isso nas nossas mensagens, mas nós temos que embasar o que nós vamos dizer. Porque existe uma adoração que está na Bíblia, mas não foi Deus quem falou, foi Faraó. Faraó também deu instruções a respeito de adoração. Você sabia disso? Vamos ler na Bíblia qual é a instrução de Faraó? Mas antes, então abra aí Êxodo capítulo 3. E você vai ler assim comigo alguns versos da palavra, certo? E para você entender, porque Faraó deu instrução sobre a adoração. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ouvir então a instrução de Deus e depois a instrução de Faraó. A Bíblia diz, versículo 3, verso 18, Êxodo: e ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Uma instrução de Deus a respeito da adoração. Ok? Vira a página, capítulo 4, verso 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares, deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho. Isso está no 23. Já li, desculpa. Capítulo 5, verso 1 agora. Vamos lá. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos
sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Olha que interessante a palavra de Deus. Vamos ficar por aqui? Qual é a ordem de Deus? Qual é a maneira de Deus? Qual é o jeito de Deus? Qual é o formato que Deus está dizendo para Israel? Vocês vão caminhar 3 dias no deserto e lá vocês vão me adorar. Lá vocês vão oferecer o holocausto e sacrifícios a mim, Senhor. Essa é a ordem, ok? E sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Preste atenção. Preste muita atenção. As pessoas pensam, ou pregam, ou acham, ou talvez você já ouviu isso, que a chamada do Senhor, a primeira chamada do Senhor para Israel, é para que Israel fosse livre do povo ou da terra do Egito, mas não foi. A primeira chamada de Deus ao povo de Israel, quando ele estava no Egito, é adoração. É o que a Bíblia está dizendo. Amém? Amém. O que Deus determinou para Israel é: vocês vão me adorar. É isso. Agora, a consequência da adoração é a libertação. A consequência, o resultado da adoração a Deus é sair da escravidão, é sair da terra do Egito, é sair daquele momento terrível que eles viviam depois de 400 anos. Mas a ordem era: me adore. O resultado da adoração é: vocês serão livres. Aleluia. E aqui eu já começo a aprender uma verdade, querido. Sabe por quê? Preste atenção, amado. Isso aqui é importantíssimo. Por que lá Paulo e Silas estavam na prisão cantando, presos? Sabe por quê? Porque o chamado de Deus é para adorar em todo o tempo. Bom, se eu adoro a Deus, como Israel fez lá no passado, significa que eu serei liberto. Paulo e Silas, que entendiam perfeitamente as Sagradas Escrituras, começaram a adorar a Deus, e o resultado foi o mesmo que aconteceu para Israel quando estava preso no Egito. Amém? Amém. Irmãos, a questão é: não, Deus me torna livre, eu quero ficar livre disso, ficar livre daqui. Não, Senhor, eu quero te adorar em espírito e verdade, porque enquanto eu estiver adorando, o Senhor quebra as cadeias, o Senhor quebra os jugos, o Senhor quebra as amarras. Mas eu sou chamado para adorar a Deus, e a luz, amado, dissipa as trevas quando eu adoro em espírito e em verdade, do jeito de Deus. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Por isso, amado, nós precisamos aprender isso. Que não é assim: eu preciso melhorar nisso, eu preciso ganhar esse carro, esse emprego, pagar minhas contas. Amado, todo mundo sabe disso, amado. Quem é que não sabe que você tem que pagar conta, né? Bom seria às vezes mais pagar depois de se tornar crente, né? Mas não é assim. Mas o meu chamado é que, Senhor, enquanto eu te adoro, o Senhor vai à frente. Enquanto eu te adoro, enquanto eu estou te louvando em espírito e em verdade, o Senhor vai abrindo esses caminhos, o Senhor vai abrindo as comportas dos céus, o Senhor vai realizando coisas que eu não consigo nem dizer, mas eu fui chamado para adorar. Amém? Não fui chamado para fazer pedido, em nome de Jesus. Amém, amado? Agora, vamos lá, vamos para a Bíblia. Esse é o jeito de Deus. Vocês vão caminhar 3 dias. Mas Faraó vai dar uma ordem diferente a respeito de adoração. Faraó também dá instruções a respeito de adoração. Capítulo 8. Vamos lá? Êxodo capítulo 8. Não é para fechar a Bíblia hoje vocês não tem que ficar perto. Tá? Versículo 25 diz o seguinte: olha como é que foi a orientação de Faraó a respeito de adoração. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus. Aí, para aí. Ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Qual era a ordem de Deus? Caminho de 3 dias. A proposta de Faraó é: vocês estão na joinha, vocês podem adorar esse Deus de vocês, que eu não posso nem ganhar. Mas aqui, não lá. Vocês vão adorar aqui, bem pertinho. Ou seja, eu acho tão tremendo isso. O texto vai continuar, vamos ler, já que está com a Bíblia aberta, né? Respondeu Moisés: não convém que façamos isso, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias no deserto. Não mudou o formato, não mudou a ordem de Deus. Nós precisamos ir caminho de 3 dias no deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Querido, que autoridade, né? E que coisa tremenda é convicção. Porque o mundo hoje ainda faz esse tipo de oferta. Ainda está fazendo esse tipo de oferta. Que oferta?
A oferta de que você pega e você adora, mas junto com a tua escravidão, junto na tua, junto na tua prisão. Adora e fica preso, dá nada, né? Como diz a Som Livre, você adora e nós tocamos. Então vamos fazer uma parceria de luz e trevas aqui que não dá nada. Vamos fazer uma parceria. O seguinte, você continua adorando, mas você fica preso, tá bom? Você vai adorar, mas preso, não solto. Você vai adorar a Deus, mas do jeito que o mundo está dizendo para você adorar. Adora aqui nessa terra. Então você pode fazer uma parceria com a terra que não dá nada, né? É a mesma coisa, é uma terra que aprisiona. Só que a proposta de Deus era diferente. A proposta de Deus é 3 dias. Por que é 3 dias e não foi 5? Não foi um só, 2? Amados, Deus faz tudo com propósito. Quantos dias, desde a morte e a ressurreição de Cristo, deu? Quanto tempo foi? 3 dias. Durante aquele período de 3 dias, o que aconteceu? O Senhor, a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 5 em diante, que Ele vai até a morte e o inferno. E Ele toma as chaves da mão do diabo, e todo o inferno se prostrou e o adorou. E Ele pregou, inclusive, aos espíritos em cadeia, tudo em 3 dias. Observa que quando Deus fala para eles, eu quero 3 dias, é porque eu estou matando as trevas, eu estou matando o passado, eu estou destruindo a vida antiga, porque vocês serão livres, porque vocês serão agora ressuscitados para uma nova vida. Aleluia. Quando o Senhor fala conosco para adorarmos do jeito dele, amado, não é que Ele queira que nós fazemos uma parceria, uma associação ao mundo e às coisas de Deus, de jeito nenhum. Não, é totalmente dele. Amém? Está comigo aqui? Bênção. Agora não para por aí, né? Porque o diabo, ele não se dá por vencido. Vira a página da tua Bíblia aí, irmão. Capítulo 10 agora, de Êxodo. Qual é a outra proposta de Faraó? Verso 7. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens. Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Aqui eu acho tão tremendo, né? Porque a proposta agora é o seguinte: olha, vá só os homens, mas deixa as mulheres aqui, deixa as crianças, deixa aqui os bens de vocês, mas vocês, os homens, vão lá adorar. Vamos lá, vamos fazer esse caminho de 3 dias que vocês estão enchendo a paciência de todo mundo aqui, cheio de praga, aqui não aguento mais, né? Então vamos liberar os homens, querido. Eu acho tão maravilhoso isso, pensar sobre isso, porque essa talvez é uma das propostas mais corriqueiras nos dias atuais, uma proposta das mais corriqueiras de atuar. Como assim, irmãos? Porque, olha, tem até música para isso, né, irmãos? Caminhando vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se meu filho não vai, que não impeça a mim. Se meu pai não vai, que não impeça a mim. Se minha mãe não vai, que não impeça a mim. Quem é que já contou essa bobagem? Eu. Acho que eu gravei essa foto dominical. Agora, quando a gente lê o texto bíblico, não é isso que Deus está falando, não. Josué tanto que entendeu essa verdade quando ele estava lá saindo, peregrinando, né? Saindo, atravessando o Mar Vermelho. E ele diz o que mais adiante? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nada disso. Não, vou fazer minha e deixa lá, deixa nada. Não, amado. Sabe o que o diabo quer? Ele não quer que você ore pela sua casa. Ele não quer que você ore pela sua família. Ele quer que de alguma forma você se alegre e você vai para o céu, né? Mas ele quer que você se entristeça porque os seus parentes vão para o inferno. Ele quer que você se regozije com as bênçãos que ele te dá, né? O diabo faz isso, né? As bênçãos que Deus te dá, né? Mas ao mesmo tempo você fique triste porque você vai sozinho. Você não vai levar sua família. Sua família não vai. Vai os homens adorar, mas a família não vai adorar. Vai só uma parte, mas não todos. Querido, sabe qual é a chamada de Deus aqui sobre adoração? Você deve orar sim, você deve adorar sim, você deve clamar sim pela sua vida, mas você deve ser um intercessor pela sua casa, pela sua família. Você deve pedir a Deus: Senhor, eu estou te adorando, mas toda a minha casa também vai te adorar, em nome de Jesus. E às vezes, amado, não adianta você mais ficar gastando latim, né? Falando. Às vezes você tem que dobrar joelho, orar a Deus, clamar ao Senhor.
em nome de Jesus. Mas você não pode abrir mão e aceitar a proposta do faraó. Então tá, vai, querido, mas a tua casa vai ficar, tua mulher vai ficar, teus filhos vão ficar, teus bens aqui, tudo vai ficar aqui. Ninguém vai só você. Não é a proposta do Senhor, amado, em nome de Jesus. Não, Deus quer que nós continuemos clamando para que todos sejam abençoados. Não acabou a proposta do mundo, do faraó. Vira a página da Bíblia, capítulo 10, versículo 24. A Bíblia diz: então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Eu acho tão tremenda essa expressão. Nenhuma unha vai ficar aqui. Que coisa tremenda, mano. Sabe por quê? Porque o mundo dá uma outra proposta, né? Já que é o seguinte, vocês podem servir aqui, faz uma parceria, mundo, trevas, né? E luz, né? Então domingo tu serve a Deus, né? E depois nos outros dias da semana tu não precisa adorar. Essa é o servir perto. Depois não deu certo. Então é o seguinte, então tu é de Deus, então tá, vai para Deus. Mas é o seguinte, vai sozinho, sem a família. Deixa a família na terra, deixa a família nas trevas, deixa a família no inferno. Não deu? Não deu. Tá, então é o seguinte, vai todo mundo para lá. Mas é o seguinte, vai todo mundo, mas deixa os bens. Deixa algumas coisas para cá. Deixa alguma coisa. Não faz uma entrega total, né? Afinal de contas, tu vai matar os bichos. Deixa os bichos aqui, os bichos estão vivos, né? Vai lá para matar os bichinhos, deixa os bichinhos aqui então com a gente. Olha que proposta satânica, maléfica dos dias atuais. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entregamos o quê? A nossa vida. Amém? O que é a nossa vida? É tudo. É tudo. Mas as propostas satânicas hoje é o seguinte: adore com o seu coração, mas o seu corpo não precisa. Então não tem problema nenhum em uma atriz pornô, por exemplo, e ele ser um servo de Deus e trabalhar com o seu corpo para ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum, né? Um adorador de Deus que canta, louva o nome do Senhor, suba num trio elétrico num período de carnaval. Afinal de contas, né? É para ganhar dinheiro, é para ganhar um pão suado. Não tem problema nenhum em que alguém sirva a Deus de todo o coração, mas também de alguma forma a sua alma, o seu corpo, ele está hoje com um contrato lá, como eu brinquei com a Som Livre aqui, né? Estou com um contrato com a Globo, tenho um contrato com a SBT, eu tenho um contrato com não sei quem, eu tenho uma parceria que eu fiz, então eu não posso entregar tudo a Deus, eu tenho que entregar só o que eu posso. Essa é uma das maiores propostas que o diabo está fazendo para eles atuais. Então você adora só de coração, mas a sua alma ou o seu corpo não precisa adorar a Deus. Lá você pode gastar. Afinal de contas, irmãos, vamos lá, vamos falar o português bem claro aqui. Eu não vou falar algumas palavras para não machucar aqui as crianças, né? Mas a gente que está aqui no Evangelho há muito tempo no Evangelho, já vi pessoas aconselhando: olha, vai lá vou dar aqui o nome da rua, que a rua vai ficar boiando, né? Vai lá na zona do Farrapos lá e alivia isso, meu irmão querido. Irmão em Cristo aconselhando outro irmão em Jesus. A Farrapos é a zona de Porto Alegre. Alguém aconselhou isso. Irmão em Cristo falando para outro irmão em Cristo: vai lá, te aliviar lá na zona. Entendeu? Quem é do sul sabe o que eu estou falando aqui, né? Bordel total, né? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu não entendo. É o seguinte, você é um servo de Deus, você é um amado do Senhor, mas deixa os teus bens aqui, deixa as coisas aqui, não te entrega por inteiro a Deus, entrega algumas partes para Deus, mas não tudo para Deus. Falando nisso, irmãos, quando a palavra de Deus está falando sobre entregar aqui ofertas de bois, de gado ao Senhor, às vezes é isso que Deus, às vezes não, né? Deus não, o diabo, né? É isso que o diabo faz. Que você está dando dinheiro para o pastor? Eu não acredito. Não, você é muito bobo, hein? Em pleno século 21, 2024, você está entregando dinheiro para o pastor. Não, você é um bando de safado, um bando de salafro. Você é um bando sem vergonha. Você está fazendo isso? Então é o seguinte, adore. Você é um adorador, mas não entrega nada. Não entrega nada, nada de ofertas ao Senhor. Nada disso.
É uma maneira que o diabo está agindo hoje. Então você adora o Senhor, né, só com o seu coração, mas os seus bens não são de Deus, os seus bens são seus. É assim que o diabo está fazendo hoje. Então, porque Deus não quer o seu dinheiro. Não, Ele não quer mesmo, que é dele. Ele não está pedindo, o que é dele é dele. Afinal de contas, você acha que Deus fez uma repartição interna em você? Não, isso aqui é meu, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu, isso aqui é... Amados, essa dicotomia nós fizemos. Mas quando a palavra do Senhor nos ensina, o próprio Davi no Salmo 63 diz: Senhor, eu te desejo muito, o meu corpo te anseia totalmente. Ele não está deixando alguma lacuna dentro dele, que isso a parte não precisa de Deus. Não. Então, amado, deixa eu falar uma coisa bem concreta aqui, amado. Eu aprendi isso também e hoje sou com muita alegria. Eu dou dízimo de tudo que eu recebo, tudo. Eu entrego o dízimo ao Senhor. Entrego. Aprendi lá atrás a fazer isso. Às vezes eu não tinha dízimo para entregar. Sabe que um dia eu fiz? Entreguei um violão. Não tinha. Deus falou: entrega o violão. Entreguei o violão. E eu ganhava na época uma mixaria. E entreguei um violão igual esse, não está caminho. Avaliar na época, o salário estava em R$110, se não me engano, 12. O violão eu comprei por 850. E entreguei o violão. Não tem problema não. Por quê? Porque eu tenho aprendido, amado, que Deus não quer só o meu coração. Não, Ele não quer só as minhas palavras, as minhas articulações. Deus quer tudo, porque tudo é dele. Então, se ainda há uma dificuldade de entregar algo a Deus, de ser um ofertante, um dizimista, peça ao Senhor: Deus, eu quero te adorar com tudo o que eu tenho. Amém? Tudo que eu tenho é teu, nada é meu. Entrega tudo ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. A adoração no conceito de Faraó é assim: você adora, mas escravo do pecado, na terra do pecado. Você adora, mas não interceda por ninguém. O importante é que você vá para a terra da promessa, mas a quem está perto de você não vai. A adoração na orientação de Faraó é o seguinte: você adora, mas não entregue tudo a Deus. Não, entrega só o coração. O resto não precisa entregar. Ele só quer o teu coração e mais nada. Essa orientação de Faraó, querido, não é a Bíblia. Não, a orientação bíblica é tudo. Nem uma unha ficará. Não é o que eu estou dizendo, a Bíblia diz. Está escrito aí, irmão. Amém? Nem uma unha, até as minhas unhas, vão adorar a Deus comigo, em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, além dessa orientação que nós estamos falando, tem uma outra orientação também que a Bíblia fala sobre a orientação à adoração. Por gentileza, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, vou dar um tempinho para você abrir, enquanto eu vou dar uma aguinha aqui, né? 1 Samuel, é importante que você vai manter a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Encontraram aí, irmãos? 1 Samuel 15, verso 18. Diz o seguinte: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminados. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos continuar aqui, até o 31. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo,
visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela roda do mando, e esse se rasgou. 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Irmãos, até aqui eu fiz questão de fazer a leitura, porque a palavra, sem dúvida nenhuma, lida é melhor que qualquer argumento que eu possa trazer aqui. A palavra lida é muito mais profunda do que qualquer palavra que eu possa trazer a respeito desse assunto. Mas a Bíblia, ela é extremamente clara a respeito do tipo de adoração que Saul estava querendo ou propondo no seu coração oferecer a Deus. Então, eu aprendo aqui uma outra orientação de adoração, uma orientação de Saul. Vamos lá, vamos acalmar o coração aí, vamos lá. Olha que interessante. O que eu tenho falado aqui, irmãos? A centralidade da palavra de Deus. Amém? Colocarmos a Bíblia no centro, no foco, né? No holofote central, a palavra de Deus. A adoração que o Senhor está mandando, ela é em espírito e ela também é em verdade. No primeiro ponto, nós falamos muito a respeito aqui da maneira de Deus e dos formatos espirituais que nós podemos adorar, que Faraó pelo menos determina. E agora nós temos o em verdade, o formato, né, em verdade, que Saul quer adorar a Deus, que Saul quer entregar a sua adoração ao Senhor. E aqui nós vamos entrar um pouco nessa questão de a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deve ser obedecida totalmente. Porque diferentemente da teologia liberal que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós cremos uma teologia bíblica que diz que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus. Certo? Todo mundo junto nisso? Amém? Queridos irmãos, entendendo então a respeito disso, eu preciso obedecê-la toda, completamente, e não em algumas áreas que me convém, que mais me deixa confortável na Bíblia. Não. Se a Bíblia contém a palavra, eu pego o que me é confortável, aquilo que é bom para mim. Agora, se a Bíblia ela é a palavra, ela deve ser guardada ou obedecida, melhor dizendo, em outras traduções, totalmente, e não em alguns textos que mais me convêm, em nome de Jesus. Então eu começo a aprender que a adoração verdadeira, como João capítulo 4 descreve, é uma obediência total à palavra, é uma obediência total e cabal ao ensino da Escritura Sagrada. E sabe por que isso é importante, irmãos? Escute bem. Porque você e eu jamais vamos impressionar a Deus com os nossos jejuns, com os nossos prantos, com o nosso rasgar de vestes. Jamais. Ninguém, nenhum homem será capaz de pegar Deus de surpresa. Nossa, pá, olha, a Tamires puxa, ponta firme. Nossa, rapaz. Não, Deus não tem essa com Deus. Não. Ninguém vai surpreender a Deus porque ele é um camarada ou uma mulher ou um homem, né, extremamente ativo no reino de Deus. Não. Aliás, o próprio Jesus ele refaz dizendo isso. Olha, o trabalhador ele tem que receber elogios porque ele fez o que lhe foi mandado. Não precisa elogiar o trabalhador. Nossa, você pegou o ônibus, né, motorista de ônibus, né, e você foi até o Ticã. Parabéns, hein? Olha, você vai ganhar uma estrelinha no caderno. O cara é motorista de ônibus, ele trabalha para isso. Ele não está recebendo elogio do chefe dele. Você está entendendo, irmão? Amém ou não amém? O ministério da igreja é chamado para adorar. Não tem que ficar recebendo aplauso de Jesus. Não. Quem aplaude Jesus somos nós. E não é ele que aplaude os nossos atos. Então Deus não se impressiona com votos. Deus não se impressiona com as promessas que nós fizemos. Deus não se impressiona com os propósitos que nós estabelecemos. Deus não se impressiona com as nossas subidas ou descidas dos montes, com os nossos jejuns, como eu falei aqui. Nada impressiona Deus. O verdadeiro adorador é aquele que cumpre a palavra. Como é que eu posso determinar isso e falar desse jeito? Jó. Viste meu servo Jó? Como é que o Senhor declara o primeiro? Não há ninguém na terra
Justo, aquele que pratica justiça, aquele que faz o que é correto, aquele que está executando certo. É simples. Então, se nós queremos ser adoradores que adoram em verdade, eu preciso cumprir a palavra. É simples, em nome de Jesus. Senhor, alguém disse que se eu der 10, recebo 100. Senhor, está aqui meu dezão, Senhor. Ah, meu amado, espera deitado, porque sentado vai ficar quadrado aí o traseirinho. Porque Deus não faz, Deus não se impressiona com essas coisas. Irmãos amados, por que isso aqui é importante? Você está com a Bíblia aberta aí? Você leu, você entendeu o texto? Qual era a preocupação de Saul? Veja que ele recebeu uma sentença do profeta Samuel. E parece que entrou no ouvido, sendo um ponto do cara. O cara não entendeu. Parece que o cara estava em Marte, estava em Vênus, estava em Plutão. Ele não entendeu a palavra de Deus. Não é possível que ele tenha entendido. Não, ele entendeu. Só que ele está muito mais preocupado com o seu nome, com a sua reputação, com a sua honra, do que com o nome do Senhor, com a honra do Senhor, com o nome do Senhor, e dar glória ao nome do Senhor verdadeiro. Ele não está preocupado com isso. Saúl, vou te falar, vou te dar a real aqui, né? Se fosse dia de hoje, te dar a real. Cara, perdeu o Playboy. Acabou pra ti. Perdi? Peguei, né? Então é o seguinte, pelo menos eu vou sair de cabeça erguida. Eu perdi, mas eu vou sair bonito desse negócio. É isso que ele está preocupado. Vem comigo, mas eu não vou porque o Senhor já tirou de ti. Mas só por causa dos homens então, não é mais por causa de Deus. Você está entendendo como é que eu não estou preocupado com Deus, eu estou preocupado com os homens agora, Samuel. Meu problema não é Deus me querer ou não me querer, estou nem aí para Ele. Eu estou mais preocupado com a minha reputação e meu nome. Então faça o seguinte, vai comigo. Mesmo que vai ser uma coisa assim, tipo, nada a ver, não tem problema, porque Deus já me arrancou, né? Arrancou. Não sou mais rei para Ele? Não é mais. Não dá nada. Desde que eu saio aqui, bonitaço, peitinho para cima, empinado, cabeça erguida, venci os amalequitas. Só que Deus não te quer mais, não tem problema, com Deus não deixa ele de lado. O importante é que os homens continuam me aplaudindo. É essa a preocupação de Saul, que está bem claro na palavra. Eu só fiz uma transliteração de tudo que nós lemos aqui, irmãos. Por quê? E ele diz, eu temi os homens. Mas ele não tinha uma ordem, ele não deveria temer a Deus. Ou seja, reverenciar a palavra que ele recebeu de Deus? Sim ou não? Sim. Mas ele diz o quê? Temi os homens e não a Deus. Eu fiquei com medo dos homens. Eu quis mais me mostrar para os homens. Eu não fiquei preocupado com Deus nesse ponto. E é por isso que, Deus não teve misericórdia do cara. Se ele tivesse se arrependido, teria misericórdia. Mas ele não se arrependeu, mas ele falou, pequei. Mas esse sentido da palavra é o quê? Eu pequei no sentido seguinte, eu fiz errado, mas agora já que já tirou o reino, estou nem aí, eu vou dar sequência à minha honra, à minha reputação. Afinal de contas, eu estou vestindo uma escola de rei. E eu preciso honrar a camisa que eu estou vestindo. Eu estou mais pela honrar a camisa do que honrar ao Senhor. Irmãos amados, o que significa isso para a gente? Vamos tentar fazer um paralelo? Integridade, sinceridade do coração. Eu já imaginava que ia ser um Senhor. É isso que Deus quer de nós. Deus não está interessado em performance. Amém? O que é performance? É o quanto eu sou eloquente, o quanto você canta bem, o quanto você articula palavras lindas na língua portuguesa. Deus não se impressiona com nada disso, mas Ele quer sinceridade. Ele quer que a gente diga assim, sem uma palavra às vezes adequada. Senhor, sabe que eu nem sei orar direito, mas eu estou aqui de verdade na tua presença. Esse cara aí, esse é o publicano. Esse é o cara ruim para vocês, que eu digo que ele foi absolvido. Agora o fariseu que batia no peito, eu vou dizer de tudo, eu jejuo 3 vezes por semana, esse cara já recebeu a recompensa dele. Quem falou isso? Foi Jesus. Porque o que o Senhor quer é sinceridade aqui dentro. O Senhor tem integridade no nosso coração. Irmãos, nós não podemos na presença dele ser artistas. Nós podemos ser artistas na frente uns dos outros. Por que um artista? Porque um artista fala uma palavra que não é sua. Alguém disse para ele, ele simplesmente replica uma palavra que alguém escreveu. Esse é o artista, ok? Mas na presença de Deus não podemos ser artistas. Nós temos que ser íntegros, sinceros. Nós precisamos ser verdadeiros, não botar óleo da unção em cima do nosso pecado. Nós temos que dizer para Deus, Senhor, eu sou ruim aqui nessa coisa. Sou ruim, me ajuda. E a gente ser verdadeiro na presença de Deus. E não dizer assim, Senhor, Tu sabe que eu sou ruim, Tu sabe que eu estou indo lá para cometer pecado.
pecado, então Pai me perdoa, porque eu estou indo daqui a 2 horas pecar. Não, mas não é sinceridade nem integridade. Parece uma coisa louca, né? Mas não é. Aconteceu. Isaías capítulo 1, o Senhor Deus diz: eu estou farto das boas novas de vocês, eu não quero mais sacrifício de vocês. Por quê? Porque o povo já matava a ovelhinha antes do pecado que ia cometer amanhã. O Senhor sabe que o meu vizinho viajou e eu vou pegar a mulher dele hoje, então está aqui, Senhor, a minha oferta para pedir perdão, Senhor, que de noite eu vou dormir com a mulher do vizinho. Era isso que o povo de Israel fazia. Literalmente, capítulo 1 de Isaías descreve tudo isso. E o Senhor diz: eu estou farto das ofertas de vocês. Para mim é uma abominação, eu abomino o que vocês fazem na minha presença. Hoje não acontece mais, né, irmão? Não, a gente tem agenda para seguir, né? Lembra que eu falei da adoração na terra? A adoração escrava, a adoração de prisioneiro, a adoração quem está ainda, né, ilhado, né, do pecado. Não é íntegro, não é sincero, não é nem em espírito e não é nem em verdade. Irmãos amados, não busque, não espere aplausos das pessoas. Aliás, muito pelo contrário, se for necessário, receba a vaia das pessoas, mas receba lá no final: vinde, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, mas eu vou te colocar no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Essa palavra, esse aplauso, esse vale a pena, em nome de Jesus. Amém. As pessoas podem talvez até nos tirar, nos refutar, pode. Mas o fato é, querido, que a adoração verdadeira ela não é desprezada. Um coração quebrantado, verdadeiramente quebrantado, ele não é desprezado, em nome de Jesus. Por isso, Deus está procurando não a melhor performance. Por isso, Deus não está procurando um estilo ou um modelo de culto, de igreja. Aliás, Deus nem fecha parceria com nenhuma denominação, ainda que algumas batem no peito para dizer que tem a verdade. Nenhuma. E se alguém disser para você: nós somos os pregadores da verdade, abra o olho, viu? Abra o olho, comece a desconfiar, porque certamente é uma seita. Aqueles que reivindicam para si: eu tenho a palavra, aí já começou mal, já começou errado. Queridos irmãos, Deus está procurando não é a melhor performance, não é o melhor estilo, não é a melhor igreja, não é o melhor modelo para isso. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não no formato de Faraó e nem no formato de Saul. Aquele formato inicial, espiritualmente falando, e nesse último agora de Saul, na questão da verdade, em nome de Jesus. Irmãos, eu gosto tanto quando a Bíblia diz o que é um homem adorador, né? E eu vou concluir essa mensagem no ano que vem, porque o tempo já passou. Mas eu quero só fechar com esse verso, Tiago 1,27, que as pessoas ficam questionando: Deus, então o que é a verdade aqui então, né? A religião pura e sem mácula, Tiago 1,27, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha que coisa. Não é difícil, irmãos. Não é difícil. Eu não sei o que é mais. Está aqui, ó, Tiago 1,27 diz o que é. É simples. Eu já falei aqui uma vez para vocês que para mim o homem de Deus é aquele cabra que levanta de manhã cedo, lá o dia inteiro, ora a Deus primeiro, né? Senhor, guarda meu dia, me protege, abençoa minha casa, minha família, guarda meus filhos, minha esposa, meu esposo, enfim, né? E vai trabalhar, né? E vai suar a camisa. Vai almoçar, né? Pratão de pedreiro, meio-dia, né? Dá de pau de novo, né? Rala bastante, né? Chega de tardezinho, está moído em casa, toma banho, né? Por causa do fedorzinho, né? Toma banho, vai jantar, reúne a turma, ora, faz uma devocional ali e vai dormir. E paga as contas direitinho, às vezes está num perrengue, quita lá, né? Tenta quitar suas dívidas o máximo que pode, né? Está correndo atrás da máquina, tem que pegar busão, né? Para mim esse é o homem de Deus. Porque aquele que talvez fala demais, fala muito, mas ele está com o nome sujo, está no SPC, está no Serasa, fica com calote nos outros, não paga nem aluguel, não paga dívida, não paga nada, né? E ele ainda inventa, né? Olha, se o Abreu não pagar, nem eu, né? Então, irmão, esse cara não é de Deus. Mas ele expulsa demônios, ele cura enfermos. Rapaz, o cara tem uma palavra. Olha, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Isso é iniquidade. O homem de Deus, esse homem simples, o homem que eu digo aqui não é questão de sexo, tá, irmão? Vocês estão entendendo, né? Homem e mulher, né? Esse homem simples, esse homem que quer fazer o certo, que busca afastar-se do mal, que busca praticar o que é correto e bem, em nome de Jesus.
Amém? Vamos terminar aqui. Eu ainda quero falar a orientação dos fariseus e os mestres da lei, de adoração, e o impacto na vida da mulher samaritana. Por isso que domingo que vem eu vou terminar, em nome de Jesus. Para nós orarmos e encerrarmos esse momento, meus irmãos, a igreja tem um chamado. A igreja tem um chamado. Ela foi chamada para adorar a Deus. Ela foi chamada para servir a Deus do jeito de Deus, não do jeito que a igreja acha que deve. Do jeito que é de Deus, o formato de Deus. O Senhor nos pede para nós entregarmos uma adoração para Ele, e Ele diz que jeito é. Não é aquilo que eu acho que dá, é o jeito que Ele está dizendo que tem que ser, em nome de Jesus. A pergunta é, irmãos, com base em tudo que nós falamos aqui. Primeiro, quais as áreas, escute, para você falar com Deus aí, quais as áreas que ainda não há verdade total? Como é que a adoração é? Em espírito e em... Quais as áreas que não há verdade total? Ou seja, existe ainda resquício da mentira. Porque Deus quer uma adoração em verdade. Quais as áreas que ainda não há uma espiritualidade? Ou seja, a carnalidade é grande, porque é em espírito essa adoração. Ela é em verdade, mas ela também é em espírito. E o espírito e a carne, elas militam um contra o outro para que não façais o que quereis. Lembra que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Então a minha pergunta para a gente orar é: quais as áreas que ainda não há uma espiritualidade na minha e na sua vida? Quais são os resquícios de carne ainda que estão aí competindo com a adoração verdadeira ao Senhor? Irmãos, terminando, adoração não é música, adoração é estilo de vida, a forma que eu concebi a vida a partir de Cristo Jesus. É a forma que eu agora determinei que eu vou viver em nome de Jesus. E com tudo que eu já falei a respeito da orientação de Faraó e a orientação de Saul, Deus quer que nós venhamos tomar uma atitude e deixar que Ele seja pleno no nosso coração e na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Põe a mão no seu coração, por gentileza. Eu quero te convidar nesse momento, querido, com os seus olhos fechados. Duas perguntas que nós fizemos, com base no texto que nós lemos, espírito e verdade. Diga ao Senhor: Pai, nestas áreas ainda não tem mentira, e eu quero entregar isso ao Senhor. Não quero mais nada de mentira no meu coração. Diga ao Senhor: Pai, essas áreas ainda tem carnalidade. Essas áreas aqui, elas não são totalmente entregues. E você sabe quais são. Não preciso dizer aqui nem falar de algumas delas, tá? Então você vai dizer a Deus: Senhor, aqui ainda tem uma carnalidade, aqui tem carne, tem cheio de carne, aqui o Espírito não reina ainda. Você vai orar a Deus agora, em nome de Jesus. Deus não está preocupado com a tua oração eloquente. Deus não está preocupado com a tua performance. Deus não está preocupado, querido, do teu modelo, né? O jeito que você vai expressar palavras para Ele. Saiba que antes da palavra chegar nos teus lábios, o Senhor já conhece lá o teu coração. Então não precisa surpreender Deus agora. Só seja sincero. Só seja sincero. Pai querido, aquele jeito que só o Senhor pode fazer na nossa vida, eu te peço, faz agora. Aqui, Senhor, eu quero apresentar o meu coração e o coração dos meus irmãos. Eu quero apresentar a minha vida e apresentar a vida dos meus irmãos. Porque nós, papai, nós sabemos, ó Pai, quais são as áreas que elas ainda são difíceis diante de nós. As áreas onde ainda há mentira, onde há carnalidade, e nós queremos apresentar ao Senhor. Nós não queremos adorar a Deus no formato de Faraó, pé na igreja, pé no mundo. Nós não queremos adorar a Deus sozinhos. Nós queremos com toda a nossa família, queremos ser intercessores. Nós não queremos adorar a Deus só com o coração, nós queremos adorar com tudo que temos. Nós não queremos adorar a Deus para que as pessoas vejam: nossa, como prega bem, como canta bem, como faz bem todas as coisas. Deus, nós não queremos impressionar pessoas. Não. Nós queremos adorar em espírito e em verdade. Nós queremos ser obedientes à palavra, obedientes ao mandamento do Evangelho. Senhor, talvez, ó Pai amado, alguns de nós, quem sabe nunca teve uma visão ampla, uma visão aberta. Talvez, ó Deus amado, ninguém teve um sonho profético ainda. Talvez, ó Pai, quem sabe alguns aqui, Senhor amado, não tiveram, Senhor, uma palavra audível da parte do Pai para a sua própria vida.
Senhor, mas o que está contando aqui, Pai? O que o Senhor está procurando não é estas coisas. O que o Senhor está procurando são adoradores. Desde o início, Senhor amado, a chamada do teu povo não era para sair do Egito, mas era uma chamada, Senhor, para ser adoradores. Desde o começo, Senhor amado, Abel e Caim foram entregar ofertas ao Senhor. Ainda não havia instrução sobre isso, e eles fizeram, Senhor. Um fez do melhor que tinha, o outro fez do resto. E nós conhecemos a história deles, papai de Caim e Abel. Senhor, há uma ânsia em cada homem, em cada mulher, de ser adorador. Mas eu não posso entregar resto, porque o Senhor não aceita resto. Eu não posso entregar pé na igreja pelo mundo. Eu não posso entregar uma parte da minha vida e a outra parte eu retenho que é meu. Não, eu não posso adorar ao Senhor se não for com base na verdade. Eu não posso adorar a Deus porque eu preciso ser aplaudido pelas pessoas. Não, eu preciso ser sincero, verdadeiro e íntegro. E agora eu quero te convidar em nome de Jesus, abra seu coração a Deus. E vai falando para Deus, Senhor, está aqui, Senhor, a Mara mentirosa. Talvez você não vai ter coragem de abrir os seus lábios. E eu entendo, talvez a pessoa que está do seu lado não precisa ouvir isso não, mas Deus precisa. Você tem que abrir o seu coração e dizer para Deus, Senhor, está aqui uma área mentirosa que eu quero romper hoje, em nome de Jesus. Aqui tem uma área, Senhor, de carnalidade dentro de mim que eu quero romper hoje, me ajuda. Me ajuda, eu abro meu coração, eu rasgo meu coração, porque eu não quero ser riscado do livro da vida, Pai. Seja sincero para Deus, querido. Saul foi rasgado. Por quê? Porque estava preocupado com os homens. Ele temia os homens, não temia Deus. Não tema os homens, tema a Deus. Aleluia. Se necessário for, às vezes tem que romper com o trabalho, querido. Às vezes tem que romper. Às vezes tem que sair daquele trabalho para poder ficar ou ser um adorador verdadeiro. Porque se lá no teu trabalho você tem que mentir para ganhar dinheiro, mas tem alguma coisa errada com esse serviço, tem alguma coisa errada com esse trabalho. Se lá você precisa enganar para ganhar dinheiro, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Não. Se você não pode ser sincero aonde você está trabalhando, então fale com Deus agora, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, abre uma porta de trabalho. Mas eu quero ser adorador verdadeiro, real. Aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai fazendo a sua oração aí, querido. Abrindo seu coração diante de Deus. Aleluia. E tudo aquilo que você precisa nessa manhã romper, rompa. Se você precisa confessar coisas para Deus, confesse. Você vai cear daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. E uma das coisas que o Senhor nos manda na ceia é examine-se, pois o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Então faça isso agora, em nome de Jesus. Rompa o que deve ser rompido. Faça isso, esse propósito com Deus. De novo, você não vai impressionar Deus, você vai cumprir a palavra, só isso. Senhor, eu quero abrir mão desse lado mentiroso, desse lado carnal, eu quero abrir mão, em nome de Jesus, ainda que isso me custe no meu bolso. Eu vou fazer para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Aleluia. Você orou aí, amado? Amém ou não amém? Amém. Então ora assim comigo agora. Senhor Jesus, me dê força e graça através do teu Espírito Santo, para que eu possa ser verdadeiro, ser espiritual na tua presença. Os teus olhos estão em todo lugar e sondam o meu coração. Eu quero me apresentar sincero, íntegro, verdadeiro, espiritual em tua presença e para este mundo também. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar-se um instantinho, por gentileza. Em nome do Senhor.